Boa noite, igreja. Boa noite, amados irmãos. Na parte da Primeira Igreja Batista em Parque Fernando e outros que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos em culto, um culto de adoração e louvor a Ti, ó Pai. Ensina-nos, ó Senhor, a prestar um culto melhor a Ti. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Irmão, vamos louvar nosso Deus com o cântico Vim para adorar-te. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus foi quem pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quero convidar os irmãos a estarem fazendo comigo a leitura bíblica dessa noite. Nós estaremos lendo Isaías capítulo 33, do versículo 15 ao versículo 17.
Eu estarei lendo na versão NVI. Acompanhe comigo. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, e que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Amém? A palavra do Senhor que se faça morada em nossos corações. Agora nós teremos nossos avisos com o pastor Nelson. Pastor Nelson toca a palavra. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor continue sendo derramadas de forma grandiosa em nossas vidas. Estamos reunidos para mais uma noite de louvor, de adoração ao Senhor. E nesse momento preciso dar alguns avisos importantes a você. Nossos encontros presenciais nesse mês de agosto continuam suspensos e eu peço que você continue orando, pedindo, clamando ao Senhor para que dentro em breve possamos estar reunidos como um povo, como servos do Senhor no Parque Fernanda para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Nesse meio tempo nós estamos preparando o nosso templo para receber de volta os nossos irmãos. E não somente o recebimento dos irmãos presencialmente, mas também para melhorar toda a transmissão que temos feito nestes últimos 4 meses, para que mais e mais irmãos em Cristo, nossos amigos, nossos parentes, também possam receber louvor e adoração a Deus através das suas vidas, através da sua instrumentalidade da melhor forma possível. Por isso nós estamos investindo em mídia, estamos investindo em equipamentos para melhorar as transmissões que temos feito ao longo desses meses. Isso só é possível, meu irmão e minha irmã, com a sua contribuição. Por isso eu peço que você continue louvando, adorando o nome do Senhor também através das suas doações, com seus dízimos e suas ofertas. Você pode fazer isso através da conta da nossa igreja, que está sendo transmitida neste momento em nossa transmissão agora, ok? Você pode fazer isso. Você, nosso amigo, nossa amiga, nossos parentes que estão nos assistindo, você é membro de outra igreja, você está isento desta participação, a não ser que você sinta no coração o desejo de participar. Esse é o privilégio dos membros do Parque Fernanda. E todos, como membros da igreja, fiéis ao Senhor, têm um compromisso de manter a casa do Senhor ali naquele bairro. Outro aviso que eu preciso dar importante a você é que nós estamos em campanha de missões estaduais. Nossa divisa para esse mês de agosto de 2020 é: seja uma ponte conectando Jesus às pessoas. O mês de agosto também é o mês da Juventude Batista. Você está me vendo neste momento, deve estar sorrindo, porque está vendo que os cabelos brancos diminuíram, como uma forma de celebrar a Juventude Batista. Eu estou parecendo um pouquinho mais jovem, uns 10 minutos pelo menos, para nós celebrarmos a Juventude Batista no mês de agosto. E nós temos um vídeo especial sobre nossa campanha de missões estaduais de 2020, que tem muito a ver com a nossa juventude. Nós vamos ver um vídeo com o pastor Marcos Vicente, do Ministério Motoclube Abençoados. Você vai ter a oportunidade de conhecer este ministério e você inclusive vai perceber a atuação desse ministério em algumas igrejas da nossa associação. Por favor, preste atenção a este vídeo.
Olá, irmãos, graça e paz. Sou o pastor Marcos Vicente, presidente do Motoclube Abençoados. Somos um motoclube cristão, um grupo de irmãos crentes em Jesus Cristo. Então nós somos um ministério de evangelização que usamos nossas motocicletas para semear o reino por onde os pneus de nossas motos rodarem. Somos um ministério que tem como objetivo semear o evangelho na vida de motociclistas, pessoas que gostam e usam moto, vivendo de forma a levar e ensinar o caminho e assim fazer novos abençoados. Participamos de ações de evangelismo e evangelização, missões urbanas, ajudando a ações em igrejas locais. E também o MUPAN, o Mutirão Paulista Missionário. Somos um grande apoiador e participante do MUPAN. Algumas igrejas e cidade já tivemos o privilégio de estar e foi de grande edificação e testemunho. Como motoclube estamos e entramos e também frequentamos ambientes que usualmente a igreja não alcançaria, tampouco entraria. Temos 2 hashtags que balizam a nossa visão e missão. O primeiro hashtag é Sal Fora do Saleiro e o segundo hashtag Abreviando o Retorno do Rei. Nós acreditamos e praticamos o que diz o versículo bíblico de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Somos um grupo de crentes que vive o evangelho fora do ambiente de 4 paredes, semeando o evangelho, e desejamos que assim nosso Senhor Jesus Cristo retorne logo. Maranata, Jesus. Também como motoclube participamos e desenvolvemos ação social. Chamamos um acróstico, ASAS, um acróstico, que é Ação Social Abençoados, visando a arrecadação de gêneros alimentícios, higiene, roupas e outros itens, como por exemplo, edredons, cobertor, fraldas, entre outros itens, onde essas doações já pudemos entregar no nosso Lar Batista de Criança, Recanto dos Avós e também na Cristolândia, entre outras instituições. E diante dessas situações de catástrofes e pandemia que nosso Brasil tem vivido, temos sido o braço social da nossa CEBESP, da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo, ajudando na coleta, organização e distribuição de alimentos. Situações essas como deslizamentos de morros, alagamento de regiões e o Covid-19. Sempre oramos a Deus que queremos ser instrumento em suas mãos para abençoar vidas. Temos conosco que o abençoado é quem abençoa. E quem não abençoa é porque nunca experimentou o que é ser verdadeiramente abençoado. Irmãos, o tempo não nos permite dar alguns depoimentos e testemunhos. São inúmeros, pessoas impactadas e confrontadas com a sua maneira de viver e ver o reino de Deus e ver o evangelho. Queremos ter, sim, uma base do abençoados em cada associação do nosso estado e dessa forma termos um alcance e propagação muito maior no evangelho das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuarmos agindo em favor da obra missionária no nosso estado de São Paulo e também orando por missões. Junte-se a nós. Onde o amor alicerce pontes aos outros. Muito bem, você acaba de ver então o vídeo da campanha de missões estaduais com o pastor Marcos Vicente, e eu peço que você também contribua para esta obra, meu irmão e minha irmã, principalmente com as suas orações,
para que Deus use de bondade e misericórdia com todos os servos e servas do Senhor, missionários e missionárias que estão à frente da obra do Senhor no nosso estado, para atingir o maior número de pessoas possíveis. O texto base para a campanha de missões estaduais em 2020 se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a parte B do versículo. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que eu e você possamos de alguma forma salvar aqueles que se acheguem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, assim como o pastor Marcos Vicente e toda a sua equipe tem feito com os motociclistas do nosso estado de São Paulo. Que você continue louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor com toda a nossa equipe nesta noite, meu querido, minha querida. Eu retorno a palavra então ao nosso dirigente, nosso irmão Paulo José. Vou convidar a equipe de louvor, trará alguns cânticos. Então vamos louvar ao nosso Deus juntamente com nossos irmãos. Boa noite, irmãos. Mais uma vez juntos, apesar de separados, estamos assim louvando o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você que está na sua casa a confiar nesse Deus. Estamos passando tempos muito difíceis, mas nós temos a segurança de que o nosso Deus está conosco, Ele tem cuidado de nós, e por isso nós estamos aqui prontos para louvá-lo e engrandecê-lo. Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim ao Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. A gente tropeça e cai, e pra levantar só o amor de Deus pode ajudar. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai, e pra levantar só o amor de Deus pode ajudar. E vamos continuar louvando o nome do Senhor, engrandecendo, dizendo que Ele é muito digno de louvor. Grande é
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e motivo de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, nós teremos nesse momento nosso momento de oração, momento de petição e também de gratidão. Vamos orar? Onde você estiver, ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a minha oração, como a de todos que estão fazendo nesse momento, Senhor. Te agradeço, Pai, pela igreja, Pai, não ter parado. Te agradeço, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos juntos através das redes sociais, ó Pai. Também, ó Pai, quero te pedir, ó Senhor, que continue nos abençoando, fortalecendo, nos dando direção para melhor fazer o seu trabalho aqui, ó Pai. Senhor, também eu quero te pedir pelos irmãos no Líbano, ó Pai, que sofreram grande abalo essa semana, ó Deus. Que possa fortalecê-los, ajudar aquele povo ali tão sofrido, ó Pai. Os doentes, ó Pai, do nosso país, que tem sofrido com o Covid-19, ó Senhor,
esteja em cada um, ó Pai, restaurando saúde, dando cura, ó Pai, e com os familiares, aqueles que tiveram alguma perca, ó Senhor. Consola os corações, que só do Senhor venha o consolo o suficiente, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por ouvir a minha oração e de cada irmão também que orou nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos a mensagem dessa noite com o nosso irmão Cássio Alex. Ele é da Igreja do Jardim das Rosas e está lá trazendo a mensagem do Senhor para nós. Cássio está com a palavra. Olá, meus irmãos, nós vamos refletir agora na palavra do Senhor, a fim de ouvirmos a sua voz e compreendermos a sua vontade para a nossa vida. Assim nós alimentaremos a nossa alma e o nosso espírito e seremos felizes ao nos alinharmos com a vontade de Deus. Eu quero começar a nossa reflexão lendo com os irmãos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando eu era. Geralmente, quando nós ouvimos histórias de pessoas com mais idade do que nós, pessoas mais vividas, mais experientes, elas introduzem as suas histórias referente ao seu modo de viver com a expressão quando eu era. E geralmente eles vão dizer coisas parecidas com essas. Quando eu era criança, quando eu era jovem, eu costumava jogar bola, empinar pipa, nadar no rio, pular corda. Quando eu era jovem, eu cantava no coral, fazia serenatas, pregava o evangelho nas ruas, nas praças, lá no interior. Essas histórias, se nós observarmos atentamente, poderemos extrair alguns princípios para a nossa vida. Mas também poderemos ver como essas pessoas amadureceram ao longo do tempo e chegaram até onde elas estão. Conta-se a história de um jovem aventureiro que na sua jornada se depara com um obstáculo, um grande rio, águas profundas, com uma forte correnteza. Ele não tinha como atravessar aquele rio a nado. Então ele observa a sua volta e vê ali naquela comunidade próxima ao rio as pessoas vivendo a sua vida. E ele também observa uma canoa amarrada ali aos troncos, aos galhos na beira daquele rio. Então ele apressadamente, com pressa, vai ali em direção àquela canoa e começa a remar meio que sem jeito, fazendo esforços descoordenados, desnecessários, mas ele consegue chegar ao outro lado da margem do rio. E esse fato chama a atenção daqueles moradores ali daquela região. E aquele jovem pega a canoa, coloca sobre suas costas, sobre os seus ombros e começa a carregá-la mata adentro. Então, um dos mais vividos, mais experientes daquela comunidade se aproxima do nosso jovem aventureiro e pergunta: escuta, por que tanto sacrifício? Por que tanto esforço? Você já se desgastou tanto atravessando esse rio e agora vai carregar uma canoa no meio do mato? E aquele jovem responde o seguinte: olha, se não fosse por essa canoa, eu não teria atravessado o rio, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Por isso eu acredito que essa canoa vai me ajudar também a atravessar essa floresta. E aí você já deve estar se perguntando: mas que serventia tem uma canoa no meio do mato, no meio da floresta? Essa história serve para nos mostrar a necessidade que todos têm de mudar, de desapegar de algumas coisas, de maus hábitos da nossa meninice. Essa história serve para nos dizer que o apego às coisas do passado torna o nosso fardo no presente mais pesado. Todos nós precisamos amadurecer. É o que essa história tem a dizer. Paulo, ao se colocar como exemplo à igreja de Corinto, dizendo quando eu era, ele não está somente lembrando das suas histórias no passado, mas se coloca como um exemplo de transformação, de possibilidade de amadurecimento e de mudança. Para nós entendermos melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Corinto, nós precisamos entender sobre a região onde a igreja de Corinto está inserida. A cidade de Corinto, uma grande cidade, uma metrópole, não perdia em nada para qualquer outra metrópole daquela época e também para muitas cidades dos nossos dias.
A cidade de Corinto havia 2 portos e navegantes de todo o mundo passavam por Corinto a fim de evitar um caminho mais perigoso. E enquanto eles passavam por Corinto, eles aproveitavam para comprar e vender mercadorias. Isso fez com que a cidade de Corinto crescesse em riqueza. Isso fez com que a cidade de Corinto se tornasse próspera. A cidade de Corinto, a grande cidade de Corinto, também se tornou conhecida como um centro cultural e religioso da época. Um centro cultural porque os marinheiros que vinham com suas embarcações vinham também trazendo na sua bagagem a sua cultura, o seu modo de viver, os seus costumes. E a população de Corinto absorviam essas diferentes culturas ao seu viver, à sua vida. A cidade de Corinto também era um centro religioso, porque ali haviam 2 templos bastante famosos e conhecidos na época. O templo Apolo e o templo de Afrodite. A cidade de Corinto tinha um alto teor de idolatria. A cidade de Corinto, ali havia os rituais religiosos pagãos a esses deuses. Havia uma terceira característica bastante conhecida na cidade de Corinto. Uma cidade depravada, muito por causa dessas 2 outras características que eu citei para os irmãos. A cidade de Corinto era motivo de piada e de chacota na boca de muitos comediantes da época. Eles diziam que Corinto era o paraíso dos marinheiros, o céu dos bêbados, o inferno para uma mulher decente. E é nesta cidade, sobre essas características, que a igreja está inserida. As pessoas que fazem parte da igreja são pessoas que viviam por essa cidade, que absorveram esses costumes. Problemas externos pressionavam a igreja, mas também existiam problemas internos do qual Paulo se preocupa e busca tratá-los. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 10 de 1 Coríntios. Meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. E sim, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Divisão. Esse era um problema da igreja de Corinto, um problema interno. E esse problema de divisão aflorava no momento em que a igreja se reunia para cultuar a Deus, no momento de culto, a ponto de Paulo ter que tratar de assuntos como o uso do véu, ou a ceia do Senhor e a ministração dos dons espirituais no culto. Todas essas coisas estavam causando problemas à igreja. No início do capítulo 11 até o final do capítulo 14, nós vemos um apóstolo Paulo extremamente preocupado com o desenvolvimento dessa igreja, com a maturidade dessa igreja. E Paulo se coloca como um exemplo a eles, dizendo: meus irmãos, quando eu era menino, eu falava, eu sentia, eu pensava como menino. Mas agora que sou homem, eu deixei para trás todas essas coisas de menino. Para nós entendermos o que Paulo quer dizer com isso, depois de vermos um pouco sobre o contexto da igreja e da cidade, nós precisamos voltar para a carta no capítulo 13, a partir do versículo 8 até o 12, nós vamos ler o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esses versículos vão estar retratando a intenção de Paulo ao mencionar o seu exemplo de vida. Paulo faz aqui uma comparação também entre os dons que são transitórios, a profecia, as línguas e a ciência. Tudo isso vai desaparecer, tudo isso vai passar, em contraposição com um amor que nunca acaba, que permanece para sempre. Paulo está chamando os coríntios a amadurecerem, deixando as coisas menos essenciais de lado e a abraçarem aquilo que é importante.
Paulo se coloca como exemplo, mais uma vez, no capítulo 14, no versículo 18, como um exemplo de maturidade. Ele diz o seguinte: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quando ao juízo, sede homens amadurecidos. Paulo não está simplesmente pegando as línguas, a profecia e a ciência e jogando no lixo, dizendo que não valem nada. Nós sabemos que elas tiveram o seu valor, mas o que Paulo está dizendo é que existe algo maior, algo melhor do qual os crentes devem se preocupar. O dom do amor que dura para sempre. Esta é a solução que Paulo apresenta a eles para o seu problema. Este é o remédio. Paulo está falando que as outras coisas, as línguas, as profecias e a ciência são transitórios, que elas não permanecem, que elas têm prazo de validade, elas são breves em comparação com o amor. Nós carregamos as nossas canoas pensando que elas duram para sempre, que elas vão nos ajudar para sempre. Nós precisamos nos apegar àquilo que realmente importa e deixar aquilo que não tem valor em segundo plano. Essa é uma característica, é um sinal de maturidade. Paulo está dizendo nessas palavras que brigar e causar confusões por causa de línguas, profecias e de ciência é um sinal de imaturidade. Os maduros não se preocupam com essas coisas, com coisas supérfluas, com coisas menores. Eles se agarram naquilo que realmente importa, o amor. Paulo aqui também não está somente lembrando e trazendo um fato do presente. Paulo está trazendo toda a sua bagagem para diante dos olhos dos irmãos coríntios. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu fui criança como qualquer outra, corri, brincava em Jerusalém. Na minha adolescência, eu tinha que estudar a lei de Deus. Paulo está lembrando também do tempo do qual ele estudou com Gamaliel, estudo pesado e profundo sobre o Velho Testamento. Paulo também está lembrando aos coríntios dos 3 anos que ele passou na Arábia, recebendo revelação direta do próprio Jesus, como nos diz Gálatas capítulo 1. Paulo está dizendo: olha quem eu era, o processo que eu passei até chegar aqui, até ser homem maduro. Todos nós somos chamados a nos tornarmos maduros, a nos aproximarmos da estatura do varão perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em várias passagens das Escrituras, Paulo vai chamar os crentes a serem seus imitadores, como ele imita a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, nos tornar maduros a ponto de nos parecermos com o nosso Mestre. Paulo trata dessas coisas com a igreja de Corinto e oferece o remédio, a solução, comparado com as coisas transitórias dessa vida, o amor. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Nós não temos problemas parecidos com os dos coríntios. Até onde eu sei, nós não discutimos mais sobre o uso do véu, sobre a ministração da ceia ou a manifestação dos dons espirituais no culto. Esses problemas, creio eu, que nós já ultrapassamos, embora algumas pessoas ainda derrapem sobre esses assuntos. O nosso problema são outros. As nossas necessidades são outras. E nós podemos pensar sobre isso através daquilo que Paulo coloca aos irmãos na igreja de Corinto. Meus irmãos, eu mudei. Quando eu era menino, eu falava, eu sentia e eu pensava como menino. Eu acredito que se nos atentarmos a essas 3 áreas, nós poderemos progredir e crescer. Nós precisamos mudar o nosso modo de falar. Nós não podemos mais continuar com a bagagem, com a influência do mundo, da nossa metrópole. Nós vivemos como os coríntios viviam. E Paulo está dizendo: eu mudei o meu modo de falar, vocês podem mudar o modo de falar. E nós hoje também devemos mudar o nosso modo de falar. As nossas palavras não podem ser palavras ácidas, palavras cheias de malícia. A nossa crítica não pode ser uma crítica ferrenha, ela deve construir ao invés de destruir. Que as nossas palavras sejam como as palavras do Salmo 119, versículo 14.
Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. As pessoas precisam ver através das nossas palavras quem nós somos. As pessoas verão o dom do amor influenciando nosso ser através das nossas palavras. Nós não podemos falar como o velho homem, como a velha criatura. Nós somos nascidos de novo através do sacrifício de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso modo de falar. E isso é bem complicado para o jovem. Nós queremos ser parecidos em tantas coisas com o mundo, mas no sentido de falar, nós precisamos saber bem o que estamos falando, o efeito que as nossas palavras têm na vida e nos corações de outras pessoas. Paulo está chamando a igreja de Corinto, a igreja dos dias de hoje, a mudar a fala como ele mudou o seu modo de falar. Outro assunto que nós podemos pensar, que o Paulo coloca como exemplo, é sobre a mudança no sentir. A mudança no sentir tem a ver com profecia. Claro, se nós seguimos os raciocínios de que o modo de falar está ligado com as línguas. Paulo deixou de falar em línguas, ele mudou a sua fala. Paulo também mudou o seu modo de sentir, e ele está falando aqui de sentir a profecia, se nós seguimos esse raciocínio. Mas o modo de sentir, ele tem a ver com o modo de entender as coisas, de entender o mundo, de entender si mesmo, de se conhecer, a nossa visão do mundo. Paulo está dizendo que mudou a forma de sentir as coisas. Paulo está dizendo que agora ele tem uma impressão correta sobre si mesmo. Isso não é falsa modéstia, é uma modéstia correta, se conhecer. Nós precisamos nos conhecer, saber quem nós somos se nós queremos influenciar o mundo. Nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós devemos mudar o nosso modo de sentir, de perceber as coisas. Eclesiastes vai contar aí as aventuras de Salomão, e ele vai dizer que depois de analisar, de pensar, de sentir o mundo de diversas formas, ele chegou à seguinte conclusão: que tudo é vaidade. Em outra versão vai estar escrito que tudo é sem sentido. Para nós faz um sentido. O mundo pode fazer um sentido se nós olharmos com os olhos de Jesus, se nós sentirmos o mundo com os olhos de Jesus, como Jesus sentia o mundo, com compaixão. Nós também, meus irmãos, precisamos mudar o nosso modo de pensar. Se falar está relacionado com as línguas, se sentir está relacionado com a profecia, o pensar deve estar relacionado com a ciência. E por ciência nós entendemos que é aquele ato de calcular, de planejar, de maquinar os pensamentos. Paulo está dizendo que mudou o seu modo de pensar. Ele não mais se refere a suposições, mas agora ele está convicto e firmado em coisas concretas, no amor que dura para sempre, do amor que nunca acaba, não em coisas transitórias. Paulo está nos chamando a mudar o rumo de vida, a planejar as coisas de acordo com a vontade de Deus, a pensar sobre essas coisas seriamente, sobre família, casamento, filhos, emprego, ministério. Paulo está nos chamando a mudar o modo de pensar. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, nós lemos: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Essa é a exortação que a palavra de Deus nos traz no dia de hoje. Paulo nos conduz para um dom perfeito, para o amor. O amor é um atributo de Deus. Deus é amor. Deus faz parte das nossas vidas. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Então não fique esperando sentir amor para amar as pessoas, para tomar uma atitude. O amor já está em você, então faça. O amor da qual Paulo está falando aqui é o amor ágape, o amor que jamais acaba. Deus jamais acaba. É uma característica do próprio Deus. É a marca de Deus nas nossas vidas. Para amadurecermos, nós precisamos nos conscientizar e aplicar esse amor na nossa vida.
Nós não podemos continuar como antes. Nós precisamos de maturidade. Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários, ele diz o seguinte: ele compara a infância com a maturidade. Ele diz que é como se a vida terrena fosse a infância, como se a eternidade fosse a maturidade. Quando você chega à plenitude da sua maturidade, passa a conhecer as coisas com clareza. Nós sabemos que vamos atingir esse nível na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós já vivemos neste mundo como salvos. A eternidade já começou para nós. O amor já está no nosso coração. Então, meus irmãos, nos tornemos cada dia mais maduros e conscientes da nossa responsabilidade, como o apóstolo Paulo, deixando as coisas de menino para trás e nos tornando cada vez mais imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui.
És tu.